Pessoal, tudo jóia? Lionel por aqui. Hoje é manutenção numa fonte JBPS. Vamos lá, fonte JBPS. Show de bola. Tá aí. Fonte bem legal, ó. Esse é o modelo 15F. Uma fonte de 15 amperes. O dono relatou que ela foi ligada, ela estava ajustada para 110 e foi ligada no 220. Tá? Contestador, pessoal, para mostrar para vocês. Esses transistores aqui são de teste, tá? Pode ver que tá até com... Eu vou encostar aqui. Aí, transistorzinho aqui que a gente usa para fazer teste antes de aplicar o transistor correto, tá? Aqui o transistor é um MJE 13009. Esse daqui, tá? MJE 13009. Aí. Se foca. 3009. Show de bola. A gente vai aplicar eles, né? Antes a gente coloca um de teste, pessoal. Só pra, né? Ver se a fonte aí... A gente faz um pente fino, tudo, mas a gente aplica transistores de teste para evitar de danificar. Foram trocados os capacitores, tá? Do dobrador, que foram os primeiros a sofrer aí as consequências, né? Capacitor de 220 micro, tá? Por 200 volts. Coloquei aqui capacitores 220 micro. Deixa eu ver se vai focar. Show de bola. Foram trocados os transistores drivers, tá? Porque padrão, tá, pessoal? Esse tipo de fonte, modelo aqui, quando dá algum problema de queimar os transistores chaveadores, o curto queima os resistores, tá? Vocês vão ver aqui, ó, tem dois resistores, que são esses aqui, ó. Foram trocados porque eles são aqui nas bases, né? E eles já estão aqui, são resistores de valor bem baixo, tá? De 1 ohms, 2 ohms, né? Até 4 ohms aí, 4,7, né? Eles estão aqui nas bases porque se houver algum curto, normalmente quando dá um curto muito grave, os terminais curto-circuitam entre si. E aí a tensão da rede, a tensão aqui do dobrador vem pela base. Para não queimar o transformador de pulso, aí os resistores abrem, tá? Então foram trocados também. Foram trocados dois transistores aqui, chaveadores do transformador de pulso, tá? Troquei mais alguns capacitores. Verifiquei algumas tensões, alguns valores de resistência, tá? Testei o circuito integrado e tá funcionando, tá, pessoal? Eu vou conectar aqui na lâmpada série. Aí, já dá pra ver aqui o funcionamento. É uma fonte que tem uma filtragem bem interessante, pessoal, ó. A tensão da rede está entrando por aqui, tá? Pela lâmpada série, vem nesse cabinho laranja aqui. A gente está utilizando só para fazer teste, tá? A gente sempre liga na lâmpada série, aquelas 3 lâmpadas ali, tá? Para, né, se acaso tiver algum problema, a lâmpada vai acender forte e não vai ter problema nenhum de queimar nenhum componente. Então aqui a filtragem, ó, a tensão entra, passa por esses indutores, passa por esses capacitores, né? Aqui é um capacitor de uma fase para o neutro, de outra fase para o neutro, né, o terra. Um capacitor de fase para fase. Aqui, pessoal, não tem, mas a gente vai colocar varistor. Tá vendo? Ó, VR3, VR4, não tem. Mas a gente vai colocar um par de varistores, porque se a casa der um pico de tensão, vai proteger a fonte. Então vai ficar algo bem mais, né, seguro de operar essa fonte aí em ambiente que chove muito, né? Ou que a energia acaba oscilando demais. Os capacitores aqui foram trocados. Então a tensão vem, caminha, depois ela entra aqui, passa nesses dois NTCs, né? Depois entra aqui nesse transformador, tá? Que está em paralelo aqui com esse capacitor.
Então esse transformador, esses indutores aqui, são duas bobinas, uma para cada fase. Passa por essa filtragem, entra nesses dois indutores, aí sim cai no retificador. Do retificador vem para o dobrador, depois vai para os transistores chaveadores para chavear, né, a tensão aqui no primário do trafo. Tá, ok? Depois o secundário vem aqui nesses dois diodos retificadores e aí segue para a saída da fonte também com filtragens, tá bem legal. Aqui é um shunt de corrente. Então fica monitorando a corrente de saída, tanto esse como esse, tá? Então se acaso exceder os 15 amperes, a fonte ela começa a derrubar a tensão de saída até entrar em proteção. Se for um pico muito grande, por exemplo, até 15, tá? Outra coisa bem interessante a gente comentar, pessoal. A fonte que marca aqui, principalmente essas fontes chaveadas, que marca 15 amperes, não é que ela foi projetada para operar em plena carga, tá? Ela não foi projetada para ficar operando em 15 amperes ali tapado. Não, ela vai até 15. Tá? Mas eu recomendo você utilizar 10 amperes. Deixe uns 5 amperes de margem de segurança para não forçar os transistores. Tá? Detalhe interessante. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai pegar. Aqui o original dela, ó. Não sei se vai conseguir pegar, é o 13007. Vamos ver o outro aqui se dá pra... Também esse daqui tá pior, tá? Tá muito sujo. Esses são os dois transistores que estavam nela. O 13007. Eu vou colocar o 13009. Vou mostrar pra vocês aqui no testador. Bem legal, tá, pessoal? Você que trabalha com eletrônica, é bem interessante você ter um aparelhinho desse, bem prático, ó. Ele vai mostrar, ó, mostrou um resistor. Tá vendo? Esse aqui tá em curto. Vamos testar o segundo. Aperta de novo, né? Ele vai refazer o teste. Aí já deu outro valor de resistência, também tá em curto, tá? Vamos testar os transistores 13009. Opa, foca aí. Aí. Vou pegar outro. 13009. Vamos testar ele para ver qual que é o que ele vai mostrar, o NPN. Show de bola, hein? Vamos ver o segundo. Testando novamente aí. NPN também. Tá? Diferente aí, né? Dos transistores queimados, né? Então vamos continuar. Lógico, como foi colocada, ela foi ligada em 220 com a chave seletora em 110, o dobrador aqui jogou um excesso de tensão nos transistores, onde queimou tanto os capacitores como também os transistores, né? E decorrente os outros componentes. Mas esse aparelhinho é bem legal para a gente poder fazer testes, né? Já tirar a dúvida aí sobre componente danificado. Bem legal, bem interessante. Então tá aí. Voltando ao assunto da corrente, pessoal, da potência, você tem uma fonte dessa de 15 amperes, usa 10 amperes, tá? Usa num VHF, num PX. Ah, eu queria utilizar um banda corrida. Compra a JBPS 32AF, tá? Que é uma fonte de 32 amperes, ela já tem transistores mais robustos, né? Se você notar, olhando aqui, ó, você vai ver que os furos aqui, tá? Eu tenho furo para esse tipo de transistor e eu tenho furo ali, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. Para esse tipo de transistor aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu só desligar aqui, pessoal, para evitar algum choque. Mas aqui ele vai conectado bem aqui, ó. Então o modelo 32AF praticamente, tá, pessoal? Ela não é idêntica, lógico. Tem alguns valores de componentes diferentes, tá? Mas os transistores, chaveadores e os diodos já são encapsulamento TO247, tá? Esse aqui é o TO220, né? Que são menores. TO247 já são transistores para maior capacidade de corrente e tensão. Tá? No caso de uma fonte dessa, o funcionamento em regimes de tensão da rede é a mesma, 110, 220, mas a corrente
é um tanto quanto maior, tá? Então eu consigo trabalhar com uma fonte com maior capacidade de corrente. O transformador também da 32AF é diferente, tá, pessoal? Não é esse. Esse aqui é para 15 amperes. O da 32AF é um pouco maior, tá? Tem mais lâminas aqui e o fio tem uma espessura maior. Mas para você utilizar num banda corrida, por exemplo, utiliza 32AF. Você vai ter uma fonte aí até 32 amperes. Você vai ter uma margem de segurança maior. Um banda corrida consome por volta aí de 20, 22 até 25 amperes, dependendo da potência, tá? Então, o ideal é você ter uma fonte de 32 para ter uma margem de segurança. Para utilizar em repetidora VHF, utiliza 32AF. A 15AF, ela trabalha muito no limite quando você utiliza em uma repetidora. Então, eu já aconselho você utilizar a 32AF. Ambas são muito boas, porém tem aplicações, né, distintas de acordo com cada modelo. Então tá aí, tá ficando bem legal a revisão. Eu vou desconectar os fios aqui, eu vou trocar os dois transistores, vou colocar os transistores 3009, passar pasta térmica, né, no dissipador, fazer a limpeza correta aqui, fixar o dissipador, para a gente já colocar a placa de novo na fonte para começar a fazer os testes de potência. Então vamos lá. Já instalado o dissipador, tá? Já coloquei aqui a fixação, pasta térmica nos diodos. Transistores novos, ó. MJE 13009, 0 bala. Resistores novos, ó. Esses azulzinhos aqui. Resistor de 1 ohms. Pasta térmica nos isoladores de mica, tanto do lado de cá como do lado de lá. Dissipador colocado, placa limpa. Tá aí, pessoal, placa já conectada nos bornes de saída, dissipador já fixado. A gente fez mais uma verificação, tudo certinho, tá? Um detalhe interessante, pessoal, o dono comentou comigo, né? Na hora da montagem eu percebi, quando ele trouxe ela pra mim. Essa daqui, a placa dela é da 15AF. Porém, o gabinete é de uma com flutuador, tá, pessoal? Eu vou tampar aqui. Vocês vão notar aqui que ele tem, né, o borne de bateria, carga de bateria, tá? Mas o dono comentou que ele tinha umas 3 fontes lá e ele acabou trocando, né, os gabinetes ali, visto que os outros gabinetes estavam muito judiados, muito ralado. Ele pegou uma placa funcionando e montou essa daqui. Tá, mas tá show de bola. Vamos fazer um teste. Vamos ver aqui como que ela vai se comportar. Tá ligada já, tá? Show de bola. Vou ligar aqui a minha carga eletrônica 13.8, tá? Aqui eu tô com os bornes da carga, esses fios pretos aqui, ó, positivo no negativo. E esse fio fininho tá vindo aqui, ó, nas pontas de prova do multímetro, tá, pessoal? Aqui eu só coloquei um suporte para não ficar o cabo muito esticado aqui. Mas vamos lá, 13.8. Vamos começar a abrir aqui o consumo da carga. 2 amperes, 11 amperes, 13.72. Caiu 0.1, tá? Ó, vou diminuir a corrente, ó. 13.87. Vou abrir 10 amperes. Ó, 10 amperes. 13.74. Agora vamos chegar na máxima. 15 amperes. 13.6. 13.67, né? Então vamos considerar aí 13.7. 15.7 amperes. Aqui eu tô passando do limite dela, hein, pessoal? Tá? Tô fazendo um teste. Como eu disse no vídeo, não é para utilizar em plena carga. Tô fazendo isso só pra gente testar o rendimento. Mas tá aí, bem legal, tá? Esse 12.9 a gente não considera porque eu tenho uma queda de tensão no fio, tá? Um fio comprido. Então ele tá considerando a tensão aqui nos bornes, tá?
mas como a gente está com o multímetro de bancada conectado diretamente aqui no borne da fonte, 13,66. Então tá aí, show de bola, 16 amperes e a fonte firme e forte, hein? Beleza, pessoal? Então tá aí, mais uma manutenção executada. Vou diminuir aqui. A carga já deu uma mornada, ó, que beleza. Tem uma ventoinha de 12 por 12, então ventila bem. Essa é uma carga para 70 amperes. Eu consigo utilizar aí. Depois a gente vai montar um cabo um pouco mais grosso, tá? E um pouco mais curto para não mascarar a queda de tensão aqui, tá? Esse voltímetro aí só tá lendo a tensão aqui, mas a gente tem que considerar a queda de tensão no fio. Mas tá show de bola, o multímetro conectado diretamente na saída, comprovando aí que a fonte está muito bem estável. Olha que beleza, ó. 14 amperes, 13,7, fontinha firme e forte. Tá aí, pessoal? Então, como a gente havia comentado no vídeo, né? 16 amperes. E a fonte firme e forte, você tá doido, hein? Essa ficou boa mesmo, hein? Coloquei os transistores mais fortes, tá, pessoal? O original dela é o 13007, MJE 13007. E eu coloquei o 13009, tá? Então ela ficou mais robusta. Eu vou aqui aumentar. Ó, vai até 17 amperes, cara. Vai até mais, viu? Que eu não vou abrir uma 1366, tá certinho. Eu não vou extrapolar muito aqui para não forçar. Tá, pessoal? Vamos deixar ela aqui em 10 amperes, ó. Vamos medir a temperatura? O pessoal tá curioso, né? Quarenta graus aí, 45, 49, 49 graus, hein? Os diodos aqui, né? 55 graus aqui no dissipador. Então tá aí, operando em plena carga, hein? 12 amperes, 13,72, ó. Fontinha não oscila não, não cai. Aguenta firme e forte, hein? 55 graus. Tá? Eu não vou extrapolar muito os 15 amperes, porque o sensor de proteção vai acionar, ela vai desarmar. Mas tá aí, vamos ver a temperatura da carga. O pessoal também fica curioso perguntando, né? Daniel, quanto que vai a temperatura? Ela chega a 90 graus, hein, pessoal, mas eu não recomendo, tá? 60 graus aí já, hein? 57, ó. 58. Então tá aí, 13 amperes. Show de bola. 13,7 volts, 13 amperes. Firme e forte. Beleza, pessoal? Então tá aí mais uma manutenção, vidinho rápido, só comentando um pouco aí alguns detalhes da manutenção, os pontos principais, né? Os transistores drivers foram trocados, os transistores chaveadores do primário foram trocados, resistores aqui de proteção na base de cada transistor também foi trocado, tá? Capacitores do dobrador foram trocados, né? A gente verificou todos os componentes, passamos fizemos uma limpeza, né? Passamos um álcool isopropílico limpando toda a sujeira que estava incrustada na placa. E tá aí, a fonte firme e forte. No começo do vídeo eu tinha comentado de colocar os varistores aqui, porém aqui são mais eficientes, tá? Porque aqui eu tenho já uma filtragem, eu já tenho aqui esses termoresistores, né? Considerados aí como NTC, o pessoal conhecer como os NTC. E a gente colocando aqui ia ficar legal, tá? Porém, ele vai ter eficiência se você utilizar o pino de tomada com um aterramento central, né? Quer ver? Deixa eu pegar um aqui. Aqui, pessoal, ó. Se você utilizar um cabo assim, tá vendo? Com um aterramento central. Tem bastante lugar ainda que utiliza a tomada comum, tá?
E aí o pessoal tira esse pino central, ou quebra ele, né? Ou usa um adaptador, enfim. E aí não tem a filtragem através do aterramento. Então aqui eu já perco a função desses dois varistores. Tanto é que a fábrica nem manda com eles. Tá? Porém, analisando o projeto que a Voyager utiliza, em paralelo com os capacitores do dobrador, eu tenho eficiência tanto em 110 como em 220, independente do pino central. Tá? Porque aqui eu vou proteger de uma fase para o neutro e a outra fase para o neutro. Tá? Agora aqui não. Aqui se a tensão de entrada, independente se está fase neutro, fase, se tem o aterramento, se a tensão de entrada superar o valor especificado no varistor, o varistor já fecha curto, já queima o fusível e protege a fonte. Tá? Então, eu achei legal o projeto da Voyager, e como a placa aqui ela já dispunha também desse espaço, né, provavelmente a fábrica já pensou nesse sistema de proteção. Eu acredito que tem alguma série dessa fonte que venha tanto aqui como aqui, porque o lugar aqui tem, tá? E baseado no projeto da Voyager, a VF50, a eficiência que a gente avaliou dos varistores aqui em paralelo com o banco de capacitor do dobrador, eu achei muito bacana. Como havia o espaço, eu achei melhor aqui. Porque independente, você pode estar utilizando o pino correto com aterramento, né? Porém a residência tem que ter esse aterramento, como você pode utilizar um pino comum, tá? Que se a tensão subir, os varistores estão aqui em paralelo com cada capacitor, então ele vai segurar a tensão para que não passe do valor limite. Então achei mais eficiente colocar aqui, tá, pessoal? Beleza, a fonte já montada, tudo certinho, né? Os componentes. Vou deixar aqui ela um tempo aqui testando a capacidade dela, 10 amperes, 13.73. Terminar depois de montá-la. Aqui tem mais uma aqui do mesmo cliente. Essa é uma fonte marmitinha. A gente também vai estar fazendo a manutenção nela, tá? Ela não tá ligando mais. O dono dela é o mesmo dono dessa fonte aqui. Então a gente também vai fazer a manutenção. Provavelmente será um próximo vídeo aí no canal. Mas tá aí. Show de bola. Firme e forte. 12 amperes. 13.7. Tá bem legal. Então tá aí, pessoal. Convido a você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá? Aqui um botãozinho abaixo aqui à direita, tá? Inscrever-se, só clicar nele. Com certeza pra gente é muito bacana ter você como inscrito do nosso canal, acompanhando sempre nossos projetos. Deixe seu like, né? Clique no joinha, fortalece o canal. Pra gente é muito importante esse feedback positivo, né? A gente gosta muito aí do pessoal sempre acompanhando a gente, interagindo, né? Mandando mensagem. Com certeza é bem legal, tá? Deixo um forte abraço e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu, pessoal. Que Deus abençoe a todos.